Olá! Dando continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas, lembrando que nesta semana, do dia 13 ao dia 17 de abril, nós estamos estudando um salmo por dia. Já consegui completar as lacunas que faltavam nessa playlist dos Salmos e agora é só prosseguir do Salmo 13 para frente. Na verdade, vamos estudar agora o Salmo 14, amanhã estudamos o Salmo 15, encerramos a semana e completamos 10%, ufa, do livro de Salmos, do livro dos Salmos. E assim eu vou prosseguir com esse estudo, assim como com tantos outros aqui no canal, mas o teste que eu fiz nessa semana é um teste sobre esses vídeos assim com um caráter mais devocional. E por isso eu peço que você deixe seu comentário, e se você está gostando, compartilhe, se inscreva no canal e especialmente deixe seu comentário dando o retorno aí sobre esse novo modelo, ou sobre essa tentativa. Lembrando que isso aqui também faz parte das comemorações pelos 5.000 inscritos no canal e é uma maneira, uma tentativa de manter aí os inscritos e as inscrições, aquecidos, fomentar isso um pouco mais. Mas vamos direto ao que interessa, vamos ao estudo do Salmo 14. E eu chamei este salmo de o Salmo do Insensato. E a gente já vai entender por quê. Antes de fazermos a leitura do texto, apenas uma pequena observação, tá? Este salmo ele tem uma identidade quase que total com o Salmo 53. Existem algumas diferenças em 2 versos ao todo, se você considerar os 2 salmos, tá? E eu vou tratar dessa questão, retomar essa questão, se e quando nós estudarmos o Salmo 53 aqui no Teodidatas. Tem bastante chão pela frente, mas eu espero chegar lá. Eu tenho fé que nós vamos ter uma playlist completa com estudos dos 150 salmos, ou seja, 150 vídeos, pelo menos, Vamos ver como é que eu vou fazer com o Salmo 119. Mas enfim, vamos direto para o que interessa, vamos para o texto. Se você quiser pausar o vídeo agora, pegar a sua Bíblia, você pode fazer isso. Do contrário, eu vou deixar também o texto na descrição do vídeo, tá bom? Então me acompanhem, por favor, com a leitura do Salmo 14. Salmo de Davi para o músico mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Como eu mencionei, nós podemos chamar este salmo, o nome que eu dei a este salmo, foi o Salmo do Insensato. A tradução que eu usei aqui, a Almeida Corrigida Fiel, utiliza ali no verso 1 a palavra nécio, mas nécio é um sinônimo de insensato. E quando eu digo que este é o Salmo do Insensato, isso não significa que Davi esteja louvando o insensato. Normalmente nos Salmos nós temos aí palavras em forma poética de louvor a Deus. O que Davi está fazendo aqui neste poema é descrevendo a atitude do insensato. Pois, aqui vai uma boa reflexão, até mesmo na descrição da atitude do insensato, ou na consideração da atitude do insensato, nós podemos glorificar a Deus, e especialmente é isso que vai acontecer no final, no verso 7, que nós acabamos de ler. Agora, veja que existe uma correlação muito estreita, muito direta, deste salmo aqui, o Salmo 14, o Salmo do Insensato, com o Salmo 10, que eu chamei
na verdade, seguindo uma tradição já bastante antiga, né? O próprio Agostinho de Hipona, lá no século V, chamou o Salmo 10 assim. Chamei o Salmo 10 de Salmo do Anticristo. Então nós temos o Salmo do Anticristo de um lado, o Salmo do Insensato de outro, Salmo 10 e Salmo 14. E não só isso, né? Tanto aquele Salmo 10 quanto esse Salmo 14 aqui, o Salmo do Anticristo e o Salmo do Insensato, eles têm uma correlação muito grande com Romanos 3, o capítulo 3 de Romanos, que é exatamente aquele capítulo, aquele ponto culminante da primeira seção da carta, em que Paulo descreve a pecaminosidade geral do ser humano, a pecaminosidade de toda a humanidade, ou, numa linguagem reformada, bem típica, a depravação total do gênero humano ou a depravação radical do gênero humano. Especificamente aqui, o Salmo 14, ele tem os versos 1 a 3 citados por Paulo em Romanos 3, 10 a 12. Então, estes vídeos, né, estes estudos, eles são muito importantes para a gente ter um quadro geral. Por isso eu vou deixar aqui na descrição o link para o estudo do Salmo 10 e para o estudo de Romanos 3. Tudo isso nós já temos aqui no canal. Agora, o que é interessante nós percebermos é que não se trata apenas de insensatez. Davi está falando da insensatez do homem porque ele afirma no seu coração que Deus não existe. Então essa é uma postura que é tipicamente uma postura de uma decisão, é uma postura de uma profissão de fé, é uma postura que está ligada a a manifestação da vontade do ser humano, da vontade pecaminosa, e que não é exatamente uma decisão baseada no que se pode perceber usando a inteligência. Por isso é que Davi chama esse homem de insensato, porque ele não está procurando usar adequadamente da sua racionalidade, pelo contrário, se ele fizesse isso, ele contemplaria a grandeza de Deus por meio da natureza. Há salmos que tratam disso, né? O capítulo 1 da carta aos Romanos, o próprio capítulo 2 tratam sobre isso. É isso que nós discutimos ou consideramos em teologia natural, e quando pensamos na revelação geral de Deus. Alguns vídeos sobre esses assuntos também aqui na descrição. E sobre isso em particular eu vou em breve lançar aqui no canal um webinário sobre apologética. Mas, se esse homem, então, usasse a sua mente de uma forma sensata, ele não diria que Deus não existe. Mas, motivado pelas inclinações do seu coração, ele afirma que Deus não existe. E por isso, Paulo, depois de Davi, lá em Romanos 3, citam, né, tratam este homem como insensato. Mas, como eu falei, não se trata apenas de insensatez. Trata-se de impiedade e de perversidade. Por isso a importância, né, da relação deste salmo com o Salmo 10. E essa impiedade, essa perversidade, ela se manifesta no plano horizontal, do homem para com Deus. Isto nós vemos no verso 1 até o verso 3. Então aqui a gente já tem um esboço também do salmo. A perversidade do insensato no plano vertical, do homem para com Deus, seria a primeira porção do Salmo, descrita na primeira porção do Salmo, versos 1 a verso 3. E aí depois nós temos a perversidade também, a impiedade, essa insensatez manifestada na prática, em atos vis, no plano horizontal, né, no relacionamento dos homens uns com os outros, ou do homem perverso, do homem insensato, do pecador com o seu próximo. E aí nós temos nessa segunda porção da carta, são os vídeos sobre cartas paulinas que me fazem ter ainda esse tipo de deslize, né? Na segunda porção do Salmo, nós temos aqui essa descrição da impiedade no plano horizontal. E estou falando aqui dos versos 4 a 6. E essa impiedade, ela se manifesta em opressão ao próximo,
especialmente opressão aos mais necessitados, porque estão mais vulneráveis, né, a esse tipo de opressão. Agora, o ponto culminante, né, o clímax do Salmo, poderíamos condensar tudo, né, compreender que há, de fato, uma convergência para isso, é encontrado no verso 7, a última parte, então, que nos diz que essa condição pecaminosa somente encontra solução no Cristo, no Messias, aquele que neste contexto aqui é tratado como o Redentor de Israel, mas, como sabemos, veio para toda a humanidade para tirar o pecado do mundo. Bom, por este salmo é isso. Amanhã, na sexta-feira, dia 17 de abril, como eu falei, eu vou trabalhar o Salmo 15, vamos trabalhar o Salmo 15 aqui, e com isso encerramos essa semana especial e completamos aí 10% do livro dos Salmos. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo se você gostou, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo, de indicar o canal para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. Lembrando que eu não quero parar aí nos 5.000 inscritos, né? Eu quero catapultar aí, né? Fomentar cada vez mais as inscrições, aquecer mais as inscrições, fazer com que o Teodidatas cresça para alcançar cada vez mais pessoas de maneira instrutiva e edificante. Deixe também o seu comentário, isso é muito importante aqui para o vídeo. Não se esqueça especialmente de comentar neste vídeo ou nos demais vídeos desta semana se você gostou deste formato em especial. Até amanhã então com o Salmo 15, um forte abraço e que Deus abençoe.